gente vai conversar sobre a nossa saúde. Gente, os alimentos têm um papel fundamental no nosso dia a dia, em como é que a gente vai se sentir. As escolhas que a gente faz fazem toda a diferença. Por isso a gente vai conversar hoje sobre refluxo com o Dr. Gustavo Piloto, que é gastrocirurgião, mestre e doutor pela Unifesp. Bem-vindo, tudo bom, querido? Tudo bem? Jane? Bem-vindo à revista de novo, viu? Obrigado. Tá aí um assunto que a gente deve, prazer é nosso, a gente deve conversar sim, afinal de contas, a oferta de alimentos é enorme hoje em dia. E a correria faz com que a gente faça opções não muito saudáveis, né? Porque a gente está na rua, bate aquela fome, nem sempre a gente tem uma fruta na bolsa, ou as frutas são muito mais difíceis de encontrar para vender em barraquinhas do que muitos dos alimentos que a gente está vendo aqui na mesa, né? E aí que o bicho pega, porque a gente pode ter as consequências depois, né, dessas escolhas. Tem várias doenças que estão aumentando de incidência nas últimas décadas que estão diretamente associadas a essa nossa mudança no hábito alimentar. As comidas estão mais industrializadas, elas são mais fáceis de você comprar e mais baratas, as industrializadas do que as naturais. E algumas doenças estão se desenvolvendo, notadamente, principalmente a obesidade. E junto com a obesidade, outras doenças como o refluxo, que é uma das doenças da moda. Tá. A incidência tem crescido bastante. Os sintomas são muito frequentes, muito comuns. Dificilmente uma pessoa nunca teve sintomas de refluxo. A gente vai falar sobre isso aí. Tá. E algumas dessas pessoas acabam se enquadrando como doente de refluxo. E essas pessoas que a gente precisa ter atenção. Porque tem algum tipo de predisposição, né? Ou predisposição ou uma alimentação realmente muito ruim. Com relação ao refluxo, a alimentação é o principal ou o exclusivo culpado? Ou tem outros fatores também associados, como, por exemplo, estresse ou algumas outras doenças? Por exemplo, a obesidade, como você comentou. A alimentação, a maioria das doenças gastrointestinais, ela tem relação com a alimentação. Então, uma pessoa com uma alimentação bastante saudável e natural, ela dificilmente, por exemplo, vai ser obesa. Tá. E, da mesma forma, ela vai ter uma menor chance dela ter refluxo. É claro que se ela tiver alguns outros fatores, e aí são fatores defeitos anatômicos e outras coisas, ela vai ter uma propensão a ter refluxo. Uma hérnia de hiato, por exemplo. Como, por exemplo, uma hérnia de hiato. Tá. Mas uso de alguns medicamentos, enfim. Mas isso está muito voltado, muito associado também à alimentação, sim. Tá. Agora, quais são os principais sintomas, para as pessoas entenderem? Porque a gente pode confundir refluxo com azia, com algumas outras coisas, algumas outras doenças também do trato gastrointestinal. Quais são os principais sintomas do refluxo, para a gente identificar? Os sintomas mais comuns são a queimação pirose, que se chama, é uma queimação que pode vir aqui da boca do estômago e subir pelo tórax, e a regurgitação, que é realmente a sensação de líquido subindo. E a comida voltando. Essas são as sensações mais comuns. Tá. Né? Junto com isso, a azia, que é a queimaçãozinha na boca do estômago, e dor abdominal no andar superior pode estar associado a uma dor torácica, são os sintomas mais comuns e mais evidentes de refluxo. Tá. O problema do refluxo são os sintomas que não são evidentemente relacionados ao refluxo e que são comuns também. Por exemplo, o paciente não tem esse tipo de sintoma, mas tem tosse recorrente, tem problemas pulmonares, tem problemas sinusite, afta, cáries dentárias. Até rouquidão, né? Rouquidão e outras doenças do trato respiratório, mais graves até, que podem estar associadas ao refluxo e que, no caso de um paciente que não tem outros sintomas mais típicos, ele acaba tendo dificuldade de chegar nesse diagnóstico. Tá. E aí esse paciente acaba passando de médico em médico, até que um colega de outra especialidade acaba encaminhando para a gente, porque dá esse diagnóstico mesmo num paciente que não tem esses sintomas típicos. Mas pacientes que têm refluxo, que sente queimação retroesternal, né, queimação que sobe pelo peito, às vezes dor forte, que às vezes simula até infarto, esses pacientes obrigatoriamente têm que ser investigados para refluxo. Tá. Agora, quem tem refluxo que não está associado a algum outro tipo de problema, uma doença anatômica, como você comentou, exclusivamente mudando a alimentação, então consegue tratar esse refluxo sem precisar de remédios, de químicas, de outras situações? O primeiro tratamento para refluxo é você mudar o hábito alimentar. Primeiro pesquisar se esse doente tem realmente um hábito alimentar que deva ser trabalhado, e se for o caso, o que é muito comum, dificilmente uma pessoa não tem como melhorar o seu hábito alimentar atualmente aqui em São Paulo. E aí a gente primeiro vai investir nisso. É importante em clínicas de gastroenterologia você ter nutricionistas e nutrólogos. Trabalho multidisciplinar, que trabalha junto. Tá. E aí a gente começa a retirar alimentos e mostrar para eles substitutos, de modo que a maioria dos pacientes consegue um bom resultado
sem um tratamento medicamentoso, enfim, só com mudança de hábito alimentar, sim. E aí você trouxe aqui alguns alimentos para mostrar pra gente, que são alimentos que comumente trazem esses sintomas do refluxo, né? E isso é uma coisa comum a todas as pessoas ou existem pessoas que são mais sensíveis a determinados tipos de alimentos e aí é uma questão individual para ser identificada? É claro, cada pessoa tem uma, como em tudo, né? Cada pessoa vai ter uma reação específica a cada determinado alimento, como a cada determinada droga. Mas tem alimentos que são universalmente, são famosos por causarem refluxo. Então aqui a gente tem um exemplo de um cardápio variado, de coisas gostosas, rotineiras. Aliás, o perfume dessa mortadela, gente, eu nem digo pra você que eu tô quase atacando esse prato aqui, gente. Esse chocolate aqui. Tá dureza. Mas enfim, chocolate, café, chá preto, esse tipo de alimento, ele causa uma facilidade de refluxo, ele afrouxa a musculatura que evita o refluxo. Condimentos, alimentos como ketchup, pimenta, mostarda, eles aumentam um pouco a secreção de ácido. Alimentos fritos, gordurosos, embutidos, eles demoram mais para sair do estômago, exigem um trabalho maior do estômago e, consequentemente, estão mais sujeitos a levar o paciente a ter refluxo. O café preto, como eu falei, ele é um causador de refluxo famoso. O leite é um antigo aliado das pessoas com problema gastrointestinal. Ultimamente tem sido o vilão também? Tem virado o vilão. Ele, no primeiro momento, ele causa um alívio. Os derivados também, como queijo? Queijos, derivados de leite, eles têm cálcio, então eles também favorecem a fragilidade dessa musculatura que evita o refluxo. E pode ter um efeito rebote, como eles são pouco ácidos, eles estimulam mais ainda a acidez do estômago. Líquidos gasosos, como refrigerante, cerveja, champanhe, água com gás, por motivos óbvios, também estimulam o aumento da pressão do estômago e, consequentemente, o refluxo para aquelas pessoas que têm tendência. Então, frutas cítricas, laranja, suco de laranja, limão, talvez não estejam diretamente ligados ao refluxo, mas aquelas pessoas que têm ferida no esôfago causada por refluxo vão ter dor, vão ter uma sensação de queimação quando o líquido ácido passa pela boca ou pelo esôfago, pelo lugar que está machucado. Então são alimentos que para o paciente que está em crise, que tem sintomas frequentes, ele deve evitar com certeza. Mas é claro, tudo com moderação. O objetivo é você ter hábitos saudáveis, uma rotina saudável, até para que você possa ter exceções na tua rotina sem problema nenhum. Não é porque você vai comer um chocolate... Não tem nada que é proibido, então. A não ser que você tenha realmente uma doença instalada, que você está em tratamento. Exatamente. Quando você está com uma doença em tratamento, com um diagnóstico de uma esofagite erosiva, está tendo refluxo naquele momento, são esses alimentos e alguns outros que você precisa evitar naquele momento. Quando você está compensado, você não está com aquela dor naquele momento, aquela sensação de refluxo, não vai ser um chocolatinho ou alguma coisa que vai te dar ou te desencadear uma crise maior se você tem uma rotina saudável. E existem pessoas que podem ter uma condição normal ao longo do dia, não percebem o refluxo e tem refluxo exclusivamente enquanto dormem, enquanto o corpo está na horizontal e aí acordam com rouquidão, acordam sentindo dor na garganta. Isso pode acontecer também? Isso é uma parcela considerável dos pacientes que acabam procurando a gente por refluxo. São os pacientes que têm refluxo principalmente à noite, porque a posição deitado favorece a volta do líquido. Então tem uma série de recomendações, como por exemplo, esses pacientes que costumam ter esses sintomas não comerem antes de dormir, não beberem líquido junto com as refeições, dormirem sempre algumas horas depois da última refeição. E aí esses sintomas são diminuídos. Mesmo pacientes que mantêm sintomas assim, a gente recomenda que suba o pé da cama uns 15 a 20 centímetros, de modo que a cama fique inclinada e aí o paciente durma um pouquinho inclinado. E aí dessa forma também os sintomas de refluxo são diminuídos. Mas tem pacientes que nem com essas mudanças de hábito e nem com tratamento específico subir, no caso, a parte do tronco, né? Sobe a cabeça. A cabeceira. As duas pés da mesa da cabeça da cama, a cama fica inclinadinha, a pessoa dorme mais ou menos inclinada e o refluxo diminui. Ok, eu vou deixar uma pergunta aqui para você. Tem muita pergunta do pessoal de casa chegando, porque como a gente vê nos dados, é um problema muito comum, né? 1 a cada 3 pessoas sofrem aí com problemas gastrointestinais, azia ou sem desconforto, dependendo do alimento que está ingerindo ao longo do dia. Eu vou deixar uma pergunta no ar, dar um recadinho e volto para a gente continuar o papo, tá? A Rosana diz que a filha dela de 5 anos está sofrendo de cólicas e gases e a cada 3 ou 4 meses. Isso seria refluxo? E ela quer saber, sucos de caixinha pode agravar? Vamos continuar com o nosso bate-papo? E aí eu deixei a pergunta da Rosana no ar aqui, né? Ela quer saber sobre a filhinha dela, tá com 5 anos, sofre com cólicas e gases.
Tá na dúvida se é refluxo, mas pelo jeito eles fazem lá na casa dela consumo de suco de caixinhas com uma certa frequência. Suco de caixinha pode agravar, se for, no caso, refluxo? Pode. Olha, na verdade, os sintomas dela não são típicos de refluxo. Certamente ela está com algum problema digestório, ela pode ser que ela tenha algum tipo de intolerância a alguns tipos de alimento, a leite e tal. Precisa investigar, Com certeza ela precisa passar no pediatra para fazer uma investigação. Com 5 anos, a gente já começa a ter uma maturidade do desenvolvimento da parte da musculatura e da anatomia do estômago e do esôfago. Daqui a pouco a gente vai ver isso num vídeo. Ah, tá. É muito comum o refluxo nas crianças pequenas, nos bebês, então não é à toa que todos eles têm que ser botados para rotar e para golfar um pouquinho, né? Para soltar gases, porque o refluxo, porque está imaturo ainda o desenvolvimento de alguns componentes que evitam o refluxo na anatomia do neném. Mas com o passar do tempo, esses mecanismos se desenvolvem bem. E aí aquele bebê que podia ter muito refluxo quando era bebezinho, passa a não ter mais já na infância. No caso da pergunta, não me parece que seja refluxo. Me parece que tem algum problema digestório que deve ser investigado. O suco de caixinha? Como todo suco de fruta, e foi legal aí uma lei nova que mostrou quanto de suco de fruta que tem em cada caixinha daquela, a gente tem visto lá 30%, 40%, o resto não água é fruta. Açúcar. É água, açúcar e conservantes. Conservantes, corantes e um monte de coisa que não é nada. Evidentemente, volta para a mesma conversa que a gente teve aqui. Os alimentos artificiais, eles ricos em açúcar, enfim, eles são ruins para o refluxo, como são ruins para a saúde da gente. Esses geral, alimentos têm que ser evitados, principalmente para crianças de 5 anos. Exatamente, abolir. Espreme uma laranjinha rapidinho, suco de fruta natural, feito na hora. Exatamente, muito bom. Vamos dar uma olhada no vídeo, então? Ver o que ele mostra pra gente? Vamos lá. Esse vídeo mostra o quê? Como é o caminho do alimento? Ele vai mostrar primeiro como é que é a anatomia normal. E aí, ó, tá mostrando aí, a gente come, a comida desce pelo esôfago, que é esse tubo grande, ele atravessa todo o tórax e chega na barriga, onde está o estômago. Então ele entra para o estômago, ele atravessa um músculo que se chama diafragma, que é esse desenho grande que está aqui. E o estômago é um órgão preparado para ter ácido. Então ele tem o tecido, a pele que reveste o estômago, é preparada ela para é bastante resistente ao ácido. Então, mas o esôfago não é. Então, existe esse músculo, que é o esfíncter inferior do esôfago, é uma musculatura que tem alguns centímetros, que se contrai quando o estômago está cheio e se relaxa quando o alimento vai passar. Dessa forma, quem tem o funcionamento normal disso aí, não tem refluxo patológico, refluxo doença, porque episódios de refluxos diários são comuns a todos nós, mas eles geralmente não levam a ter sintomas. Agora, se a pessoa tem um defeito como esse, é uma hérnia de hiato, uma situação defeito nessa válvula, muito comum, a gente vê habitualmente na nossa rotina de médico, esse paciente deixa de ter o funcionamento adequado dessa musculatura, e aí ele passa a ter um favorecimento ao refluxo para o esôfago, fica um trânsito livre para o esôfago, do líquido do estômago. E aí o esôfago recebendo esse líquido mais ácido, aqui a gente tem o desenho do que é normal, e o desenho do que é essa hérnia de hiato. Quando a pessoa descobre numa endoscopia que tem uma hérnia de hiato, geralmente ela vem procurar o médico porque ela não vê hérnia. E a gente habitualmente ouve falar que hérnia é uma coisa que você vê na virilha, no umbigo. E essa hérnia não, ela é dentro da barriga e ela não se exterioriza de nenhuma forma, ela não aparece de nenhuma forma. E que favorece muito o refluxo. Quanto maior essa hérnia, normalmente mais sintomas esse paciente vai ter. Dor no tórax, um refluxo mais intenso. E geralmente pacientes com essa conformidade aqui vão acabar respondendo pouco aos tratamentos com remédio, com dieta e acabam necessitando de cirurgia. Então tem uma indicação cirúrgica nesse caso, mas tem solução. Não é uma condição crônica para ser levada para a vida. A doença do refluxo é uma doença crônica. O paciente que tem refluxo vai ter refluxo para a vida toda, então ele tem que controlar isso, permanecendo magro, se alimentando bem, tomando medicações que são excelentes para resolver os sintomas, mas em alguns casos os pacientes não respondem bem a esse tipo de medicação ou tem um defeito anatômico como esse, cujo tratamento só a cirurgia que vai conseguir resolver. A endoscopia mostra facilmente. A endoscopia mostra facilmente. A cirurgia a gente vai reduzir isso aqui, levar isso aqui a uma anatomia normal como aquela e reforçar essa musculatura do esôfago que não funciona bem com o próprio estômago. Quais são as piores consequências que o refluxo pode trazer para a vida da gente? Algum tipo de tumor, de esôfago? O problema do refluxo não tratado,
e crônico durante anos, o paciente convive com sintomas de refluxo e acha aquilo ali normal, ou pior, não tem sintomas típicos de refluxo e acaba não fazendo nenhuma pesquisa, o esôfago, ele o organismo passa a tentar se proteger. Então, ele tenta criar uma pele naquele esôfago que seja também resistente ao ácido. E aí, essa nova pele que surge, que se chama Barrett, essa pele é pré-cancerígena. Essa lesão, se não for observada logo, e esse refluxo não for tratado, com o passar de alguns anos, algumas décadas, essa lesão pode se transformar num câncer de esôfago. Para um câncer, e aí, fora outras doenças menos demoradas, como úlceras de esôfago, doenças inflamatórias mais graves, que podem acometer aquele paciente que acaba não tratando na hora certa. Não achando que o refluxo é um problema pequeno, né? Então, aquele paciente que tem azia, tem queimação, eventualmente, até aí é normal, bem associado a algum tipo de alimento. Agora, se você tem mais de 1 ou 2 sintomas por semana, você já tem doença do refluxo, vale a pena procurar um médico. Então, a diferença principal da azia e do refluxo é essa, é você identificar que um alimento, por exemplo, sempre que eu como molho de tomate, eu sinto uma queimaçãozinha. A azia é mais no estômago, a queimação sobe pelo tórax. Os dois podem ser sintomas de refluxo. Os dois podem ser. Se você tem desconforto no estômago, com uma frequência maior do que 1 vez por semana, vale a pena você procurar um gastroenterologista para fazer uma pesquisa para refluxo ou pelo menos para gastrite, algum problema gastrointestinal. Pergunta da Nanda também bem interessante. Tenho refluxo e fui diagnosticada com gastrite. A gastrite pode piorar o refluxo ou vice-versa? Não, gastrite e refluxo são doenças independentes. A gastrite é uma inflamação do estômago. Então, por alguma razão, esses mecanismos que deixam o estômago protegidos do ácido falhou. E aí, essa paciente desenvolve algumas lesões no estômago, isso é a gastrite. O refluxo, como eu acabei de falar, são lesões no esôfago ou acima do esôfago. É claro que as mesmas causas que podem levar ao aumento de acidez que leva à gastrite também podem levar ao refluxo. As causas podem ser as mesmas, mas as doenças são diferentes. Bom, a pergunta da Jana aqui, me parece que está associada às escolhas que a mãe dela está fazendo na alimentação. Minha mãe tem refluxo, tudo que come passa mal, principalmente fritura. Então, não come fritura. Né? De vez em quando chega um paciente e fala, doutor, eu passo mal sempre que eu como chocolate. Não coma chocolate. Às vezes não quer, é muito difícil mudar o hábito. É mais fácil você ir num médico e pedir que ele resolva. Me dá um remedinho para resolver isso. Tem coisa. Se você responde mal aquele alimento, suspenda aquele alimento. Você vai conseguir um substituto de alguma forma. Então, frituras, uso de óleos, até azeite na hora de fazer a fritura, isso deve ser evitado e eles são causadores de refluxo, sim. E a Márcia quer saber se os açúcares e molhos ocasionam refluxo. Ocasionam refluxo. Alimentos muito temperados dificultam a digestão, aumentam a acidez e aí esse alimento fica mais tempo parado no estômago, então ele favorece o refluxo naqueles pacientes que têm tendência a refluxo. Tem uma pergunta aqui, também tem a ver com o que eu queria perguntar, falando sobre hábitos, estilo de vida. Deixa eu ver o nome dela aqui. A Arisla. Ela tem refluxo há anos e gastrite. Ela percebe que quando ela fica nervosa, ela tem mais refluxo na hora. Qual é o tratamento? Ela quer saber, mas eu complemento essa pergunta colocando o estresse na história. O estresse também é um fator complicante para quem tem refluxo e gastrite? O estresse é uma causa conhecida de refluxo, de aumento de acidez gástrica. Então, se você tem um aumento da secreção ácida do estômago, você está sujeito tanto a ter um aumento na incidência de gastrite como de refluxo. Então, se você aumenta a acidez do estômago e você tem tendência a ter refluxo, você vai ter aumento do seu refluxo. Então, a ansiedade, o estresse da nossa rotina, eles aumentam, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de refluxo. E aí está aí uma coisa que é difícil a gente controlar. E tem muita coisa que está ligada ao estresse hoje em dia. Tem gente que até se irrita com esse diagnóstico. Mas eu fui no médico para falar de um problema e ele falou que era estresse. Mas, de fato... Está vendo? A pessoa estressada, né? Já está nervosa com o diagnóstico. Exatamente. Quanto mais a gente acalmar, quanto mais a gente conseguir se equilibrar, a gente consegue combater uma lista gigante de doenças. Essa é a palavra, o equilíbrio, né? Tanto o equilíbrio na nossa convivência, como o equilíbrio na nossa dieta, são as respostas para os principais problemas associados às doenças gastrointestinais. A Michele pergunta o seguinte, quanto tempo costuma durar uma crise de refluxo? Se é que tem um tempo. E se junto com todos esses sintomas, se você já tinha comentado ou não, se pode dar enjoo ou gosto amargo na boca? Pode. O tempo
o tempo de dor, de sintoma é variável, claro, né? Varia de acordo com o tempo de digestão de cada um? Varia de acordo com quantos episódios de acidez, de refluxo ácido você vai ter, qual a duração desse tipo de refluxo. Tem um exame que se chama pH-metria, que mede exatamente isso, quantos refluxos e qual a duração de cada refluxo que você tem durante 24 horas. Então, vai ter associação dos sintomas com os episódios de refluxo, mas não com a gravidade, com as consequências. Então, pacientes que têm poucos sintomas podem ter refluxo grave, e pacientes que têm muitos sintomas podem ter um refluxo de tratamento fácil. Tem bastante pergunta aqui chegando. A Adriana quer saber o seguinte, ela tem muita tosse por causa do refluxo. Ela quer saber o que fazer. Ela diz que na hora da crise da tosse, né, o que ela faz para amenizar? Porque ela chupa uma bala de menta super forte e se sente melhor, por exemplo. A irritação, se a tosse dela for causada por refluxo, lembrando que tosse é um sintoma de diversas doenças. Sim. E o refluxo não é a mais comum delas. Então, um paciente, por exemplo, que tem sintomas não típicos de refluxo, como tosse, como afta, como dor torácica, tem que primeiro investigar as causas mais comuns de dor torácica, de tosse, para depois chegar num diagnóstico de refluxo. Chegando no diagnóstico de refluxo, se essa paciente sabe que tem refluxo e tem tosse por causa disso, o tratamento é tratar o refluxo. Tá. Então, na hora da tosse, talvez um anestésico local, como por exemplo uma bala de menta, vai dar um alívio momentâneo. Mas a menta faz mal para o estômago. Então, pode aumentar a acidez e daqui a algumas horas ela vai ter um aumento da tosse. Então vai ter um alívio naquele primeiro momento, depois uma piora. Tá. Tem muita gente que faz uso do omeprazol, né? Que é um medicamento também indicado para quem tem essas queimações, tem refluxo, etc. Ele pode ser usado pela vida toda? Ele pode ser usado como um tratamento? Olha, o omeprazol e a família desses medicamentos, dos omeprazóis, eles surgiram aí na medicina há algumas décadas e eles revolucionaram o tratamento de diversas doenças graves, como úlcera, que todas eram operadas e hoje em dia raramente se opera um paciente com úlcera. Então são medicamentos que têm um valor enorme, que têm uma função enorme, que é de diminuir a acidez do estômago. Então, pacientes que têm refluxo grave vão usar omeprazol ou similares. E agora, estudos recentes, que têm sido divulgados aí na mídia, até com uma certa uma falta de critério, de alguma forma, tem evidenciado, em grupos específicos de pacientes, algumas alterações que estão relacionando ao uso do omeprazol. E aí, de longo prazo, em doses muito altas, que é o que a gente não tenta evitar. Então, o paciente que vai usar omeprazol durante alguns meses, que recorrentemente tem que usar omeprazol de uma forma continuada por uma semana, alguns meses, mas que fica algum tempo sem omeprazol e com doses moderadas, esse paciente não tem que se preocupar com isso. É importante dizer que o objetivo do omeprazol é diminuir a acidez do estômago. E ter o estômago com acidez é importante para a nossa digestão. Então, a acidez do estômago ela é importante para a digestão. Necessária. Então, se a gente toma um remédio que vai diminuir muito essa acidez, tá comprometendo a digestão. É possível que você comprometa de alguma forma, não só a digestão, como a absorção de alguns nutrientes. Que são as consequências principais do omeprazol. Mas nos pacientes que têm indicação, que têm gastrite, que têm lesões de refluxo, é o melhor remédio que existe no mercado até agora. Então, claro que a consequência do omeprazol não vai ser pior do que a consequência de você continuar com aquele problema. O uso de qualquer medicação, e esses remédios todos são de prescrição médica, não devem ser usados de forma sem acompanhamento médico, por tudo isso que a gente está falando, por possíveis consequências. O uso desses medicamentos tem indicação certa, pontual, e levam a uma melhora do paciente, pelo menos daquele momento. Tira o paciente daquela situação mais grave, para que a gente depois possa ter a resposta com outras coisas. Emagrecer, mudar o estilo de vida e alimentação e tentar mantê-lo sem remédio. A Fabiane quer saber se sal de fruta na hora da crise ajuda a melhorar. Olha, ajuda. Tem antiácidos, esses aí você consegue comprar sem prescrição médica. Então, tem alguns antiácidos, tem sal de fruta, que podem dar um alívio temporário. Eles vão dar um alívio naquele momento. Tem medicamentos que são melhores do que sal de fruta para alívio temporário. E são medicamentos também prescritos. Então, porque o omeprazol, muito paciente tem sintoma de refluxo e toma um omeprazol. Ele não vai ter um efeito bom para aquele sintoma naquele momento. O sal de fruta, o antiácido acaba tendo. E tem outros remédios que também têm um efeito como esse. Então, é muito importante você ter uma orientação médica para como tratar, como proceder em cada momento das suas crises de refluxo. A Val quer saber se o refluxo gera mau hálito. Gera mau hálito. Se você tem, uma das causas de halitose, o refluxo, também não é a causa mais comum. Então, o paciente que tem halitose deve procurar com outros especialistas qual é a causa, com o dentista, com o otorrino, enfim.
e também com o gastro. E se for diagnosticado refluxo, normalmente o tratamento do refluxo acaba melhorando a halitose. Olha que interessante a pergunta aqui da Fernanda. Não sei se de repente é o caso de conversar com um nutrólogo, nutricionista, né? Ela diz que faz sopa de legumes sem gordura e tem refluxo. Ao passo que se ela comer os mesmos legumes sem ser na sopa, ela não tem. A forma do preparo de alguns alimentos pode transformar esse alimento num potencial? Então, aí eu começo a pensar no seguinte, uma das recomendações para quem tem refluxo é que coma poucas porções, várias vezes por dia, então aquela história das 6 alimentações por dia, e sem a ingestão de líquido durante as refeições. Tá. Então eu começo a levar esse caso da sopa, que ela está ingerindo os alimentos com líquido, que é a sopa. Sim. E aí quando ela ingere sem o líquido, ela acaba não tendo sintomas de refluxo. Ou às vezes ela não coloca gordura, mas muitas sopas, ó, pedem isso aqui na receita. Isso aí tem que ser... Né? Não preciso nem falar o que é, né, gente? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quanto mais natural for o tempero, também melhor, né, doutor? E o detalhe é, todos esses alimentos que estão aqui na mesa, eles são muito saborosos. O objetivo da indústria alimentícia é torná-los saborosos. Para você comer. Agora, nem sempre pensando na saúde da gente. Verdade, eles querem nunca que a gente pensando consuma. na saúde da gente. É triste, mas é verdade. Doutor Gustavo, você tá cheio de fã aqui do seu trabalho, viu? Mandando aqui recados, dizendo que o marido da Rô, por exemplo, fez uma cirurgia de refluxo com você e foi excelente. A Marisa dizendo aqui, ó, doutor Gustavo, maravilhoso, tirando as nossas dúvidas. Realmente, muita gente mandou perguntas aqui. Eu agradeço a participação de todos aqui no nosso bate-papo. Espero que a maior parte das dúvidas tenham sido... Posso fazer um agradecimento? Claro, deve. Eu queria agradecer ao grupo do Facebook lá, paciente do Dr. Gustavo, Bacana. Piloto, que são as nossas divas, que são principalmente pacientes que foram submetidas à cirurgia bariátrica, que hoje estão magrinhas, com certeza melhores do refluxo também. Maravilhoso, né? E elas me dão um apoio muito legal. Obrigado. Muito bom. É reconhecimento de um trabalho muito bem feito, né? Parabéns. E olha, obrigada mais uma vez pela presença aqui. Tá super aberto o convite para voltar, mais uma vez, claro. Papo super importante, porque realmente é um desconforto que a gente pode levar para a vida, né? E, claro, ter consequências ruins. É isso que a gente não quer. Por isso, informação é sempre o nosso aliado, né, doutor? Bom. Agradecer mais uma vez, então, doutor Gustavo Piloto, gastrocirurgião e mestre doutor pela Unifesp. Obrigado, beijo na família linda. Obrigado. Até a próxima, viu? Obrigado. Obrigada.